bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio, eu sou acadêmico em Geografia e hoje eu venho apresentar uma aula sobre o estágio supervisionado Gestão Educacional. Bom, vamos ter 3 aulas e com um tema. O tema é a energia. Energia. Vamos falar sobre a energia mundial e sobre a energia no Brasil e a produção de energia, né? Na primeira aula vamos falar sobre a energia, o petróleo e o carvão mineral. A segunda aula, hidroeletricidade, termoeletricidade e energia atômica. Na terceira aula, que é a energia no Brasil, vamos falar também sobre o petróleo, carvão mineral e xisto, energia elétrica e o álcool e um pouquinho sobre a energia renovável, né? Vamos começar. O que é a energia? De acordo com a física, o conceito de energia é essencial e pode ser encontrado em todas as disciplinas. Um exemplo, a mecânica, a termodinâmica, o nosso corpo, né, que produz energia, né? Quando você trabalha, quando você malha, quando você faz exercício físico, você está gastando energia, né? Vamos começar. Quando o homem realiza qualquer tipo de trabalho, cortando cana em uma plantação, locomover-se numa bicicleta ou operando uma máquina, ele está gastando energia, que é limitado pelo físico, né? Você gasta energia, você fica sem energia, né? Isso tudo é energia. Assim, desde a pré-história até os dias de hoje, o homem, ao sentir-se limitado na execução de suas tarefas diárias, busca formar a utilização de novas fontes de energia, potencializa suas cargas de animais para arar a terra ou transportar mercadoria. À medida que o progresso técnico for avançado, a utilização de novas fontes de energia aprimorou e tornou o trabalho humano mais eficiente. Bom, o que nós vamos explicar? No começo, o homem precisava muito da mão de obra, da energia. E depois ele foi se renovando e já foi para a operação de máquina, né? Foi precisando, foi dispensando a mão de obra humana e foi começando a participar de máquina. E aí que vem a outra energia, que é a energia elétrica. Vamos observar nos... Ok, pessoal, agora vamos observar as imagens que falam sobre os maquinários da indústria, sobre a energia. Aí, pessoal, se você observar, essa aí é a revolução da indústria, tá? A revolução da indústria. E esse é um maquinário. E quando começou sobre a energia, era a mão de obra humana. Depois veio as máquinas, né? E aí que surge a energia elétrica. Tá bom? Observe essa imagem, pessoal. A Revolução Industrial no século XVIII. Aí a segunda Revolução Industrial no século XIX. Terceira Revolução Industrial no século XX. Revolução Industrial de hoje, né? Produção de incorporado com a internet, né? Então essa foi a revolução da indústria, né? Ela foi evoluindo cada século. Desde a Revolução Industrial, a indústria, quando a produção e o transporte das mercadorias passou a contar com o apoio de máquinas, né? Como nós vimos naquela figura.
o trabalho humano vem tomando cada vez menos necessário e tem substituído cada vez por máquinas. Quando a máquina é aperfeiçoada, a produtividade aumenta e como é no dia de hoje, a energia já não é mais tão barata e era até o primeiro no choque do petróleo em 1973. Então, com o avanço da tecnologia, vai surgindo a energia elétrica e ela começa a passar a ficar mais cara por causa do consumo, né? Então, a energia, ela foi evoluindo, né? Cada vez mais. E hoje precisamos cada vez mais, por causa da revolução, da evolução da tecnologia, precisamos cada vez mais. Na sua casa deve ter eletrodoméstico, consome energia, a geladeira, a televisão, o chuveiro elétrico. Então, cada vez, né, que vamos usando mais, mais vamos gastando energia, né? O mundo inteiro e o setor energético é considerado estratégico. Quase sempre ele é controlado pelo Estado através da política de planejamento da produção, com concessão de exploração e o grupo privado ou intervenção direta na produção através da atuação de empresas estatais, né? As empresas de energia, a maioria não são privatizadas, elas são estatais, que é controlado pela política, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, né? O petróleo, né, é um líquido muito importante, né? Vamos ver o que nós tem a falar do petróleo, né? O petróleo é um hidrocarboneto fóssil de origem orgânica, encontrado em bacias sedimentares resultante de soterramento de antigos ambientes aquáticos. Pode ser encontrado no estado sólido, transformando em asfalto nas refinarias, líquido, óleo, gasoso e gás natural. É conhecido utilizado pelo homem há muito tempo na vedação de reservatório de água construída pelo Incas, na pavimentação em conjunto com pedras na Via Ápia, Império Romano, e na vedação de antigas embarcações. Sua utilização como fonte de energia iniciou-se em 1859 na Pensilvânia, Estados Unidos, quando Ed Drake encontrou petróleo a apenas 21 metros de profundidade e passou a comercializar com a cidade, em substituição a óleo de baleia utilizando na iluminação pública. Com a indústria e com a companhia de trem, a substituição ao carvão mineral, usados na máquina de vapor, né? O petróleo pode ser líquido e, portanto, apresentar mais facilidade ao transporte de carvão mineral, né? Então, o petróleo, ele é importante para nós, né? Ele tem uma importância muito grande, né? O gás, a gasolina, né? Os materiais, né? Como plástico, né? As vasilhas, né? Borracha, né? Tinta. Então, nós não podemos imaginar sem o petróleo, né? E o petróleo, ele é importante. E como disse, ele é também de empresas estatais, né? Que é controlada pela política e pelo governo. Logo após eu vou estar mostrando uma figura para você sobre mais detalhes sobre o petróleo. Bom, pessoal, está aí o petróleo, né? Ele sendo retirado, né? E a importância do petróleo até chegar a nós, né? Eu espero que você observe essa figura. Tá aí, pessoal, mais outra figura. Esse é uma imagem do petróleo brasileiro, tá bom? Ele é exportado e que é importante
para nós. Bom, pessoal, vocês viram as imagens sobre o petróleo. Eu vou ler aqui um pouquinho para você entender mais. Com a substituição do petróleo por outras fontes, com o aumento da produção em escala mundial, envolvendo novos países exportadores e também países importadores que diminuíram seu nível de compra, a lei da oferta e da procura voltou a funcionar em 1986. A cotação do preço do barril caiu em dólares. Em queda nos preços colocou em xeque-mate a viabilidade econômica de muitas fontes alternativas, já que a criação de novos modelos energéticos previu constantes elevações dos preços do petróleo. Além de tornar competitiva, às vezes definirão a extração em água profunda, averiguar uma queda vertiginosa de preço de algumas fontes alternativas, no caso o brasileiro e o álcool, né? Como podemos ver, o mundo passou uma crise, né? Uma crise mundial do petróleo, né? O petróleo ele é controlado pela política, mas muitas vezes o representante, um exemplo, o presidente de um país, ele não controla os preços. Por quê? Porque ela é uma estatal e lá tem pessoas, tem líder, né? O presidente responsável pela Petrobras ou qualquer empresa de petróleo não é controlada pelo presidente, né? Muitas vezes o presidente ou a liderança ela não consegue controlar esses preços, né? Porque esses preços ele varia quanto ao dólar, né? Quanto ao real. Se o dólar aumenta, o preço do gás ou da gasolina também vai aumentar. É muito importante você saber disso, né? Porque muitas vezes dói no nosso bolso, né? E o petróleo ele é controlado, né? Controlado muitas vezes pela política, mas não pelos preços, né? Varia muito, né? Vai depender da situação que está o país, né? E é isso, né? Eu espero que você tenha entendido, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre sobre o carvão mineral e o gás natural, né? Não deu tempo de eu falar, mas vamos falar na próxima aula. Espero que tenha entendido e tenha uma boa aula.